O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, é considerado foragido pela Justiça. Duque não foi localizado pela Polícia Federal. Os agentes foram até 2 endereços ligados a ele no Rio de Janeiro para cumprir um mandado de prisão de 39 anos, 2 meses e 20 dias em regime fechado. A Justiça Federal de Curitiba ordenou a prisão de Duque pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro em processos relacionados à Operação Lava Jato. Depois de ter ficado preso por 5 anos no Complexo Penal de Pinhais, no Paraná, Duque foi beneficiado por uma decisão do TRF4. Graças a um habeas corpus, ele saiu da cadeia e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica em março de 2020. Em 2023, uma decisão do juiz Eduardo Apio desobrigou o Duque a usar a tornozeleira. Ao chegarem aos endereços do ex-diretor da Petrobras, os policiais foram informados de que ele havia viajado há cerca de 4 ou 5 dias com a mulher e a mãe. Silvio Navarro, vou apelar aí aos seus conhecimentos e à sua memória invejável aí para trazer a biografia de Renato Duque, ele que ficou conhecido, né, quando foi preso numa das operações da Lava Jato em 2014, chegou a dizer, né, que país é esse? Ficou conhecido pela frase. Vamos lá, então vamos ver se a minha memória não vai me trair ao vivo, Paula, mas acho que ele foi diretor de serviço da Petrobras de 2013 a 2012, que são 2 anos antes daquela eleição da Dilma Rousseff contra o Aécio Neves. Mas vamos lá, o Renato Duque é o posto avançado do José Dirceu dentro da Petrobras. E o Renato Duque foi apontado como o responsável por buscar doações para o PT. Era uma espécie também de tesoureiro informal. É mais ou menos a mesma coisa do que o Delúbio Soares fez na época do Mensalão, do que o Vacari, o homem do Pichuleco, fez também na sequência dele. Enfim, a diferença é que o Renato Duque tinha cargo, e um cargo alto, diretor de serviços da Petrobras. E ele era os olhos e ouvidos de José Dirceu dentro da Petrobras. E também os braços da Lava Jato descobriram que o José Dirceu, na atuação de lobista, já fora do mundo político, quando o José Dirceu de fato ficou rico, né, e muito rico, ele utilizava dessa interferência, ou seja, ele utilizava dos serviços do diretor de serviços da Petrobras. Então, esse é mais ou menos o papel do Renato Duque. Mas o que parece, neste momento em que o Supremo Tribunal Federal conseguiu reabilitar politicamente quem precisava ser reabilitado, afastar todas as acusações contra empresas envolvidas na Lava Jato, políticos, operadores financeiros, o Paulo Roberto Costa morreu. Aparentemente, eles esqueceram do Renato Duque. Essa é a sensação que fica, porque todos foram eliminados, entre aspas, né, da cena do crime, e o Renato Duque está lá. Talvez, quem sabe, um dia tenhamos uma força-tarefa de novo no Ministério Público para ouvir o que o Renato Duque já disse. É só ele repetir. Augusto. Segundo a narrativa do Lula e dos seus comparsas, o Renato Duque não existe, né? Não existe, não houve o Petrolão, não, a Lava Jato foi uma coisa bolada pela CIA para prejudicar a esquerda brasileira. Tá aí, o homem do Dirceu. O Dirceu, em 2015, 2014, no começo da segunda década aí do século, ele continuava nomeando pessoas e nomeou o Renato Duque. Cada um tinha o seu. Toda a diretoria, todo o conselho, ele foi preso. Todinho, e o PT finge que esquece. E tem gente que esquece mesmo. Que toda a direção da Petrobras foi para a cadeia. E também gente do segundo escalão. Todos representavam os que estavam no escalão mais alto.
inclusive o Lula era muito bem representado. Chamava o Paulo Roberto, né, Silvio? Costa, Paulo Roberto Costa. Chamava de Paulinho. Paulinho, esse já morreu. Né? Não se sabe se devolveu tudo. Esse mesmo dinheiro que essas pessoas entregaram ou deram pistas sobre como localizar, esses caras estão todos soltos. Esse aí considerado foragido. Você acha que tem alguém procurando? Enquanto isso, nós temos na cadeia o Felipe Martins e o Daniel Silveira. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal finge que essas pessoas não existem e que o mensalão não existiu, o mesmo julgado pelo Supremo, o Petrolão não existiu, a roubalheira não existiu. E não está no governo o ladrão que eles libertaram para que reassumisse a presidência da República.